Meu Jesus, tu és bom pra mim. Seus exemplos de amor falam alto, enfim. Faz-me abrir o coração. Caminhar junto a ti é uma bênção. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje a sexta lei da sequência de leis morais, que é a lei de sociedade. A vida em sociedade é uma obrigação do homem. Ele deve utilizar-se de todas as faculdades que lhe foram cedidas para trabalhar pelo progresso da humanidade. Entre os animais, quando os filhotes são capazes de cuidar de si, seguem seus caminhos, separam-se de seus pais e são por eles abandonados. Os homens, no entanto, têm destinação diferente dos animais, pois, além das necessidades físicas, possuem necessidade do progresso. Por isso, não devem os homens viver isolados, mas em comunhão no amor fraternal. E para dar suporte ao nosso estudo, como sempre, vamos buscar apoio no Livro dos Espíritos de Kardec e no livro Filosofia Espírita, de Miramês, em seu volume 16º. E na questão 766 do Livro dos Espíritos, pergunta: a vida social é natural? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E Miramês comenta: a vida social está em tudo, em dimensões diversas, como sendo a harmonia divina, manifestando-se para a felicidade e o bem-estar também dos homens. Dentre os homens, a vida social faz parte da própria vida. Se o trabalho é a base do equilíbrio, o lazer não deixa de ser o equilíbrio do trabalho. Deus nada fez sem objetivo. A vida social dos homens começa no lar e vai buscando outras expressões até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e até ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos e tudo se alimentam no seu amor, na luz de vida que parte do seu coração. E na questão 767, pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Resposta: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. E Miramês comenta: os homens, por instinto, buscam a sociedade. Desde a era do homem primitivo, eles não vivem sós. Os homens da lavoura sentem-se melhor juntos com companheiros que possuem as mesmas ideias. Assim os políticos, os advogados, os médicos, os engenheiros, os militares, etc. O homem arredio sofre as consequências do isolamento e atrofia seus valores. Às vezes é necessário um pouco de solidão para nos fazer pensar sobre as leis de Deus, mas nunca devemos permanecer nela. A missão de Jesus não foi outra a não ser a valorização da vida social. O cristianismo estimula essa forma de vida, revelando todas as leis de amor para benefício do conjunto. E na questão 768, pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, pois não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. E Miramês comenta:
Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra, e desta forma é capaz de viver bem melhor. Todavia, ela, isolada, sofre muitas restrições. É a mesma coisa que um doente não querer companhia, detestar médicos e remédio. A mulher ou o homem pode recusar a vida em família e os filhos? Não. Sem lar, eles podem se perder, não encontrando meios para o devido aprendizado. E na questão 769, pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Resposta: satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. E Miramês comenta: o homem é cheio de manias criadas por ele mesmo e ainda pensa, quando não tem compreensão, que suas ideias estão certas. Ele enverga uma roupagem ilusória, julgando-se o próprio Deus. A presunção carrega-o para a perdição até que encontre a verdade. Que direito tem o ser humano de se isolar dos seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto, que não o leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas, para completarem o que buscam. E na questão 771, pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Resposta: esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E Kardec continua perguntando: e os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Resposta: esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. E Miramês comenta: há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo inspira. Os primeiros são homens bem intencionados, que descem muitas vezes de altos postos já alcançados, para se misturarem com os sofredores, com os famintos, os nus e os encarcerados, levando para eles o consolo, a veste e o alimento. São esses os bem-aventurados. Eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade. Nos segundos, o amor próprio entra em evidência, mostrando o que a pessoa é na escala da vida. E na questão 772, pergunta: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Resposta: perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E Miramês comenta: não se deve fazer voto de silêncio. Ele é necessário, mas onde a parcimônia indicar, com o equilíbrio que o Cristo nos ensinou em toda a sua vida divina. Devemos silenciar sim, quando aparecer oportunidade contrária à caridade, nas linhas do mal, que não precisamos mencionar para os que já conhecem Jesus, mas devemos falar e não calar quando Jesus usar a nossa boca. O Evangelho do Mestre é o código de luz que tem a capacidade de direcionar os homens e almas para Deus, de modo que a harmonia estabeleça o amor nos corações. E agora vamos assistir a um vídeo do programa Transição número 249, onde será tratado o Espiritismo e a sociedade. Vejamos.
inevitável. A proposta espírita vem justamente fazer o quê? Começa, Livro dos Espíritos, lá no frontispício, filosofia espiritualista. Questionamento filosófico da realidade espiritual é um negócio totalmente diferente. Uma proposta inusitada. E a proposta de questionar a realidade, tá? Usando o quê? A lógica. Então, pensa bem, tem lógica a existência espiritual? Tem. Então, é uma hipótese que a gente pode trabalhar? Sim. Mas se falhar, é para você abandonar. E tem bases científicas, que são um fenômeno. Não é só para você aceitar, você tem que testar. Lembra a proposta de Kardec? No livro dos médiuns, Espiritismo Experimental, testa. Tem um capítulo das fraudes e mistificações. Como você testar o fenômeno para ver se é autêntico, se não é, quais as perguntas você tem que fazer. Allan Kardec introduziu no Livro dos Espíritos um capítulo que é da lei de sociedade. E esse capítulo é justamente para demonstrar a proposta espírita para a reforma social do nosso planeta. E a reforma social do planeta passa pela verificação do que é mais necessário. E o que é mais necessário é combatermos o materialismo e combatermos o egoísmo do homem. A vida em sociedade, ela é a mola mestra para o nosso desenvolvimento espiritual. Se uma pessoa viver isolada, viver lá numa montanha sozinha, ela não vai ter oportunidade de conviver com as outras pessoas. O Espiritismo mostra que todos nós somos solidários. Nós precisamos da convivência para que a fraternidade seja exercida, o egoísmo seja combatido, o amor, na verdade, possa reger a nossa vida. Como saber do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso ciúme, se não convivendo com o outro? No dia a dia, no ambiente do trabalho, na família, aprendemos muito mais sobre nós mesmos se pararmos para prestarmos atenção. O companheiro de jornada nos mostra a cada passo as emoções que trazemos em nós. A nossa tristeza, o nosso orgulho, a nossa vaidade se refletem na vida das outras pessoas, fazendo com que a gente passe a observar a si mesmo. Jesus instruía, né? Aquilo que quereis que vos façam, fazei-o primeiramente aos demais. Aí está toda a lei e os profetas. Então, esse princípio de reciprocidade é a antessala da boa convivência. Porque você não vai, evidentemente, querer receber dos demais o mal. Não gostaria que fosse feito para você, não faça igualmente para os outros. Eu acho que isso que seria o princípio essencial para a gente viver bem na sociedade. É a regra áurea de Jesus no seu evangelho, né? Se nós tivermos um entendimento espiritual do que é a sociedade, certamente nós teremos uma forma de viver mais solidária, mais fraterna, mais disposta, mais disponível para compartilhar as nossas conquistas. Como viver bem em sociedade? Acho que essa é uma questão bastante delicada e importante. Na verdade, é como viver bem. Porque se eu vivo bem, se eu consigo estar bem com a vida, eu acabo tendo uma relação boa com a sociedade, com as pessoas em geral. Logicamente, a doutrina espírita pode auxiliar bastante nesse aspecto de como viver em sociedade, porque o espiritismo nos ensina exatamente o amor, a reforma interior, a servidão, a necessidade de ser útil àquele que lhe cerca. Então, o Evangelho de Jesus é a base da doutrina espírita. Não existe espiritismo sem Evangelho. Então, se você segue o Evangelho, você vai ter realmente a preocupação de servir, de amar, de ser fraterno e ser um servidor de todos, como Jesus nos recomendou. A vida social é a grande oportunidade de desenvolvimento interior de cada um de nós, aproveitando a oportunidade da experiência para mudarmos aquilo que somos. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa inveja só podem ser enfrentados nessa convivência com o outro. Aprendamos a conviver para crescer e progredir melhor. Esta é a proposta espírita, viver na sociedade para mudar-se em primeiro lugar, contribuindo depois para que a sociedade possa mudar também. Muito esclarecedoras as palavras de todos esses palestrantes. E assim terminamos aqui o nosso estudo de hoje sobre o tema Lei de Sociedade. Esperamos ter trazido alguma luz sobre esse tema e que nós possamos continuar os nossos estudos sempre com muita clareza.
Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. És caminho, verdade e vida, nos mostra a rota do bem e da lida. Senhor, ensina-me conhecer, me ensina como vencer. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua